Muito bom dia para você, Rodrigo. Bom dia ao nosso ouvinte. Hoje o nosso cafezinho vai ser um pouquinho diferente daquele tradicional bate-papo que a gente faz aqui analisando a política municipal, estadual e nacional. Hoje eu vou fazer uma entrevista com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que é pernambucano, e ele estará hoje aqui cumprindo a agenda em Pernambuco, dando início a um projeto piloto na hora do pescado artesanal, que acontece inclusive na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele inclusive vai almoçar com estudantes lá da Universidade Federal e a gente vai trazer detalhes agora desse bate-papo com o ministro aqui no cafezinho. André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, é um prazer falar com você aqui na Rádio Cidade. Muito bom dia. Bom dia, Mário Flávio. É um prazer enorme voltar a Pernambuco, cumprir aí uma agenda hoje, amanhã e na quinta-feira, com muitos eventos importantes para a pesca e para a aquicultura. Hoje nós estaremos entre 10 e 12 horas na Universidade Federal, reunido com professores, pesquisadores, tratando ainda dos impactos do derramamento do óleo no litoral na pesca artesanal. Ao meio-dia nós estaremos, como você mencionou, no restaurante universitário da Universidade Federal Rural de Pernambuco para almoçar lá no restaurante e dar o pontapé inicial num programa que nós lançamos com a presença do presidente Lula, coisa de 10 dias atrás. Trata-se de fornecer peixes oriundos da pesca artesanal para os restaurantes universitários. Para você ter uma ideia, Mário, cerca de 10 mil refeições são fornecidas durante o dia. A maioria desses estudantes tem um nível de carência. Nós estamos fazendo, ao lado da aquisição do peixe, também a capacitação dos pescadores, o que contribui para fazer do pescador artesanal quase que um pequeno empreendedor, não é? Ele tem uma capacitação que é assegurada pela Universidade Federal, que adquire os seus produtos. Esse primeiro foram oriundos lá da ilha de Itamaracá, e nós vamos dar o centro, vamos dizer assim, nós vamos startar o programa a partir de amanhã. À tarde ainda temos encontro com lideranças dos pescadores artesanais lá no Salão Nobre da Universidade Federal de Pernambuco, e no final do dia eu vou fazer 2 visitas institucionais, inicialmente ao secretário de Estado da Agricultura, Luiz Ferraz, e na sequência ao presidente do IPA, Joaquim Neto. Ô ministro, esse programa foi lançado pelo próprio Lula, no dia 22 do mês passado. De que maneira ele pretende, por exemplo, ajudar estudantes, que muitos, como o senhor disse aí, têm poucos recursos e que são de todo o estado, que estudam nas universidades pernambucanas? Primeiro, ver com alegria o resgate, dos restaurantes universitários. Ao longo do governo anterior, muitos desses alunos em grandes dificuldades deixaram até de estudar porque não tinham um local adequado para fazer suas refeições, e o restaurante universitário é o local propício a isso. Então eles voltam a funcionar plenamente com o apoio do governo federal e se inclui nesse programa importante que se inicia tendo Pernambuco como piloto, mas que já se espalha pelo país inteiro. Isso, é bom lembrar, foi lançado no dia em que o presidente Lula veio ao estado para lançar o PAA. E o PAA, que é o Programa da Agricultura Familiar, prevê que pelo menos 30% das aquisições de gêneros alimentícios feitos pelas entidades de governo sejam feitos a produtos da agricultura familiar, e se inclui o peixe do pescador artesanal. Aí são quartéis, hospitais, escolas, universidades. Esse é um programa múltiplo que combate a fome, que gera emprego, gera renda. Essa é uma questão que é tratada no governo do presidente Lula de forma transversal. Todos os ministérios têm uma atenção especial em cima dessas questões que são prioridade absoluta do governo. Ministro, qual a avaliação que o senhor faz, aproveitando esse bate-papo, da parte política e econômica do governo Lula nesses 3 primeiros meses de gestão? Acho que o governo avança bastante. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou
aí um programa importante para a nossa economia, teve uma repercussão muito positiva, é olhado com muito otimismo. Eu tenho muita certeza de que nós estamos no caminho certo. É evidente que esses primeiros 100 dias o foco foi naquilo que é prioridade absoluta do governo, que é a recomposição do sistema de segurança social, né, dos programas mais importantes do ponto de vista da ação social que o governo promove, a retomada do Minha Casa Minha Vida, inclusive o entidade, onde você terá casas que serão reservadas, por exemplo, aos pescadores, a retomada do Mais Médicos, que é um programa da maior importância, a nova versão do Bolsa Família, incluindo crianças até 6 anos de idade. Todos esses programas sociais tinham sido quase que dizimados no governo anterior. Programas sociais e programas que asseguram a participação social, ouvir as pessoas, envolvê-las, responsabilizá-las. Então isso é, vamos dizer assim, uma diretriz central do governo. E eu acho que nós avançamos muito no sentido de recompor esse tecido social que estava muito desgastado. O Datafolha divulgou pesquisa que mostra uma aprovação baixa, né, do presidente Lula, igualando inclusive a de Bolsonaro, né, no começo do governo Bolsonaro. O senhor tem uma explicação para isso ou você acha que é cedo ainda para a população entender essas mudanças que o senhor citou aí para melhorar, digamos assim, a avaliação do governo? Não, eu acho que é natural o que está acontecendo. É bom lembrar que se você somar a aprovação com aqueles que não rejeitam, aí você tem um índice muito maior do que tinha o presidente Bolsonaro. Não é? Na rejeição, o presidente Lula tem uma rejeição bem menor. Eu acho que isso ainda é um pouco resquício da divisão que ocorreu no país nas eleições passadas. É natural que seja assim. Aos poucos isso vai distensionando e aos poucos também as pessoas vão percebendo a ação que o governo vem desenvolvendo nas mais diversas áreas. Eu faço uma avaliação positiva, acho que nós temos aí muito a apresentar agora no balanço dos 100 dias. Na próxima semana, na segunda-feira, o presidente Lula reúne todo o seu ministério para fazer esse balanço. Na terça-feira de manhã, ele segue para a China e depois para o Catar. Então, acho que o saldo será positivo e o Brasil vai perceber. O ministro, aqui em Pernambuco, né, o senhor estava em palanque oposto à da governadora Raquel. Inclusive a sua candidata, Marília Reis, ela postou ontem, disse que está já naquele momento de começar a voltar a fazer política de novo, por causa ela foi mãe recentemente, até brincou, né? Disse que os braços estão todos ocupados, mas que ela voltaria com tudo já a partir de em breve. A oposição vem criticando bastante o governo Raquel em várias ações. Como é que o senhor está acompanhando de Brasília aí esses 100 dias de governo Raquel Lira? Bom, primeiro, toda a eleição manda alguém para o governo governar e manda alguém para a oposição. A ação que está sendo desenvolvida com toda a tolerância natural dos primeiros dias pela deputada Marília Reis é a ação de quem foi, chancelada pelas urnas para cumprir esse papel de cobrança, de crítica, que é muito salutar e importante numa democracia. A governadora Raquel está enfrentando os desafios de governar. Não é fácil. Eu estive no palanque adversário a ela, não sou aliado da governadora Raquel Lira, mas tenho o cuidado de dar a ela o tempo que ela precisa para começar a produzir os efeitos do seu governo. Acho que o começo é sempre muito complexo e eu tiro até pela experiência que nós estamos vivendo aqui em Brasília. Então, feita essas considerações, eu torço muito para que a governadora se saia bem, porque se ela se sai bem, em Pernambuco se sai bem. Tudo que eu puder fazer aqui e que o presidente Lula e o governo dela puder fazer para estabelecer uma estreita sintonia com o governo de Pernambuco fará. Isso foi dito pelo próprio presidente Lula na visita que fez a Pernambuco, quando ele, no Geraldão, de público, colocou que vai governar ao lado da governadora, ao lado dos prefeitos todos, porque respeita essa institucionalidade que a democracia impõe. Ô ministro, para a gente encerrar aqui, sua agenda é bastante corrida, o PSD é um partido muito forte aqui em Pernambuco, com dezenas de prefeitos, vereadores, enfim. Como é que o senhor vai organizar o partido para a eleição do ano que vem? Eu sei que falta muito ainda, mas o momento de articulação é esse, né? De fortalecer, de ter candidaturas próprias e por aí vai. Não, é isso, não tá cedo não, está no momento oportuno. Eu me reservei esses primeiros 3 meses para
colocar a casa em ordem aqui no Ministério. É um ministério que se inicia suas atividades com o status de ministério agora, mas as questões políticas não são desimportantes. E o PSD é um partido que saiu muito bem do ponto de vista nacional, ampliou a sua bancada, tem hoje a maior bancada no Senado, inclusive o presidente do Congresso Nacional é um partido muito respeitado e muito querido. Então, nós estamos formando uma comissão na Executiva de Pernambuco para que a gente possa, nesse momento, fazer o nosso mapa. Tanto os companheiros que estão no partido e querem reforçar os quadros nos seus municípios, quanto outros companheiros que têm vontade de ingressar nos quadros do PSD. Nós vamos fazer essa análise de forma muito acurada. Essa comissão terá a possibilidade, que eu não tenho, de estar, inclusive, em loco nos municípios, conversando com as lideranças, e isso vai me permitir, quando estiver em Pernambuco, não é, já com esse levantamento, esse mapeamento feito e com conversas que a gente vai entabular ao longo desse time e gerando as definições que preparam o nosso partido para ampliar o número de prefeitos, de vereadores, se fortalecer nas eleições municipais e, consequentemente, estar pronto para enfrentar daqui a 3 anos eleições estaduais e nacionais. Tá certo, ministro. Obrigado. Boa visita aqui a Pernambuco. É sempre bom receber o senhor de volta a casa. Um abraço, viu? Um grande abraço, Mário. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Muito bem, eu conversei com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que cumpre a agenda hoje, amanhã e quinta-feira aqui no estado de Pernambuco. E claro, mais uma vez você acompanhando todos os detalhes dessa visita aqui na Rádio Cidade, tomando esse cafezinho comigo e hoje com o ministro André de Paula. Então, Rodrigo, só conferindo, o André de Paula confirma que o PSD é oposição ao governo Raquel, mas disse que vai poder fazer o possível para ajudar os pernambucanos. Também citou a Marília Reis, aí, né, dizendo que Marília segue na oposição, mas o André mostrou que, por enquanto, vai adotar um tom moderado com relação ao governo Raquel, que segue enfrentando aí alguns problemas, digamos assim, nesses quase 100 dias de governo. Então, Rodrigo, esse foi o cafezinho. A gente tomou junto hoje, mais uma vez, repetindo ao ouvinte que pegou o bonde andando, com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que até janeiro desse ano era deputado federal, disputou a eleição para o Senado aqui em Pernambuco, mas não obteve êxito. Rodrigo, eu volto, né, daqui a pouco no Manhã Cidade, batendo um papo com a Renata Torres, também com o professor Marco Aurélio Freire, hoje no Momento Político, e amanhã no cafezinho a gente volta a se encontrar aqui no Jornal da Cidade. Uma excelente terça-feira para você e, é claro, para os nossos ouvintes, e até lá.